Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, nós leremos do verso 1 ao verso 5. Eu vou tratar um tema que eu tratei no dia 12 de maio, nem todos estavam presentes, e alguns, por estarem comprometidos na sala de aula, não puderam ouvir. E à medida que eu tiver o púlpito cedido para a pregação, eu vou continuar até completar a exposição do livro de Ruth. O livro de Ruth é um romance que Deus nos deixou, para aprendermos. Tem sido lido, desfrutado pelo povo de Deus. E é um livro que você fica torcendo pelos dois personagens principais, Ruth e Boaz, para que eles possam o quê? Se casar. E como todo romance, tem drama. Tem um drama. Parece que não vai dar certo, mas dá certo. O livro termina com um casamento, um filho. É um livro muito interessante, onde acontecem muitas viradas. Muita coisa acontece. E é um livro que começa com tristeza, choro, fome, e termina com abundância. Começa com morte, termina com nascimento. Com amargura e termina com alegria. O livro de Ruth deve nos encantar porque existe o quê? Redenção para um povo, para um mundo mau. É um livro conhecido pelos personagens, Ruth, Noemi, Boaz. E se você olhar para essa história maravilhosa que Deus nos deixou, apenas para esses personagens você perdeu o principal da história. Esse livro fala sobre Jesus Cristo, sobre redenção, fala como Cristo restaura a condição precária. E assim como Boaz resgatou a família de Noemi, Cristo resgata a nossa família. Vamos passar a leitura então dos versos de 1 a 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom, Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, usa-me, ó Pai, como instrumento Teu, Senhor, para a exposição da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, dê compreensão aos corações aqui presentes, Senhor. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Nos momentos de crise é que a nossa fé ela é testada. Nos momentos de crise que a nossa fé é colocada à prova. Alguém disse, somente um teste real, uma prova de fé verdadeira. Encontramos uma família que esteve diante de uma crise, uma família, e a fé dessa família foi provada. Eu não sei o íntimo de cada família, eu não sei o que cada família está passando, mas eu tenho uma certeza, todos nós passamos por momentos de crise. E é nos momentos de crise que a nossa fé, de fato, ela é testada e ela é provada, porque é aí que nós temos que provar que nós temos fé e confiança no nosso Senhor. E aqui nós vemos, essa família diante de uma crise. Nós vivemos num país cheio de crises, seja moral, política, econômica, social, e nós estamos inseridos nesse país. E a pergunta é que nesses momentos nossa fé é testada, como nós reagimos diante da crise que nós estamos enfrentando? Como esta família reagiu no cenário de crise? E aí nós vamos tirar 3 lições desses 5 versículos do livro de Ruth. A primeira dela é uma família em crise. Uma família em crise. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. O livro de Ruth deve ser lido o quê?
no meio do livro de Juízes, que é o livro que antecede na Bíblia. O livro de Juízes narra a história do povo de Israel depois que o seu grande líder morreu, Josué. E depois que ele morreu, não levantou-se outro grande líder. Então Deus levantava-se de tempo em tempo juízes. E para trazer o quê? Paz, bonança para o povo de Israel. Foi um período muito difícil. E o livro de Ruth está inserido nesse contexto dos juízes. O livro dos juízes ficou conhecido, né, pelo seu último verso. Se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo 25 do capítulo 21, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. A crise se dá então porque cada um fazia o que queria. Uma geração que estava o quê? Em imoralidade constante contra Deus. Um dos grandes juízes foi Sansão. Sansão foi aquele homem que teve relacionamento com várias mulheres pagãs. E como ele sofreu por causa disso. Era um dos juízes. Se um dos juízes vivia desse jeito, imagina o povo como estava. Era um período de escuridão espiritual. Vivemos uma época em que parece que essa frase dos juízes faz muito sentido para nós hoje. É tão atual. Não há rei, não há governo e cada um faz o que quer. Parece que nós estamos vivendo isso. Parece que não tem sido assim em muitos lares. Cada um faz o que quer. Não existe mais normas dentro das casas. Cada um faz o que dá na telha, né? Uma linguagem popular. Parece que nas instâncias de poder do nosso país nós vemos o quê? Escândalos e mais escândalos. E sempre somos surpreendidos com o quê? Com um novo escândalo. E aí você vê uma notícia, alguém foi preso por causa de um escândalo. Daqui a pouco vem um habeas corpus e a pessoa está livre, está solta. Parece que cada um faz o que quer. Parece que o nosso país está vivendo assim, cada um faz o que quer. Isso é bem típico da pós-modernidade, o tempo que nós estamos vivendo. Um período que caímos em o quê? Um relativismo moral. O que é um relativismo moral? Ninguém sabe falar o que é certo e o que é errado. O que é certo para você não é certo para mim. Isso é relativismo moral. E esse é o período que nós estamos vivendo. Um relativismo moral. E isso tem entrado na igreja. E nós vivemos uma geração que está em crise. Justificando o seu pecado, justificando os seus erros, achando que não está errado. Perdeu-se que a Bíblia é seu parâmetro de regra de fé e prática. Perdeu-se isso. Não tem mais isso hoje. As pessoas não estão vivendo mais assim. Nós estamos assim hoje e a pergunta é: como vamos reagir diante dessa crise? Era uma crise espiritual, que já era grande e agora tem um aspecto econômico. Olha o versículo 1. Nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. E nós não estamos falando nos dias de hoje, que nós temos supermercados abertos 24 horas, não estamos lidando com uma época agrícola como a de hoje. E essa crise assola uma família do povo de Deus. Nós estamos vivendo uma crise econômica e a pergunta é: como que vamos reagir? Será que vale tudo? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Eu estou com fome, por que eu não posso? Vamos pensar. Essa é a primeira ideia que nós temos no texto. Uma família em crise. E a segunda é uma escolha perigosa e o fracasso em meio à crise. Essa família não foi bem aventurada nos seus atos. E a história de Ruth é linda demais. Não começa linda, né? No versículo 1 nós lemos ainda, né? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. E esse homem resolveu tomar uma atitude diante da crise. Nós, os homens da casa, nós, os líderes espirituais da casa, quando acontece algum problema, o que nós fazemos? Precisamos tomar uma atitude. Foi isso que o homem da casa fez. Diante da crise, as pessoas falam: faça alguma coisa, você vai deixar que a água suba até sufocá-lo? Temos que reagir. Mas a pergunta é: como nós devemos reagir diante da crise? E essa família reagiu e fez escolhas perigosas. Por quê? Porque trocou a terra prometida por Moabe. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Ele passou a buscar uma terra
que não tem fome. E talvez alguns digam, mas pastor, não tem nada de errado com isso. Nós estamos passando necessidade aqui, nós vamos mudar, buscar emprego, buscar comida. É comum talvez, né, você diga, eu já mudei de cidade por causa de trabalho. À primeira vista, pode parecer uma boa solução para resolver o problema da fome. Muitas vezes nós fazemos assim, não tem nada de errado em querer cuidar da família. Não tem nada de errado com isso. Mas percebe que ele troca Belém de Judá. O que é Belém de Judá? Belém de Judá é Canaã, é a terra prometida, a terra que Deus prometeu para o povo que estava cativo no Egito, ele prometeu aquela terra. E Elimeleque está trocando a terra que Deus preparou para o seu povo por uma terra de ímpios, uma terra hostil. Tá? E os Moabs são os inimigos de Israel. Os Moabitas são descendentes de Ló, de uma das suas filhas, que o embebedou e coabitou com ele. À medida que o tempo passa, o povo de Moab se torna hostil ao povo de Deus. E tem um episódio que eles contratam um falso profeta para profetizar contra Israel. Vocês lembram como é o nome desse falso profeta? Balaão. Balaão. Balaão não consegue profetizar contra eles e oferecem o quê? Então eles oferecem as suas mulheres para o povo de Israel. E o povo de Israel peca e cai nisso. Moab é um povo que Deus disse, não se volte para eles. E Elimeleque resolve sair de Belém para Moabe. Belém significa casa do pão. Não havia pão na casa do pão. Olha que coisa. A terra que manava leite e mel secou. E aí Elimeleque sai da terra que mana leite e mel. Não havia pão na casa do pão. Saindo de lá algumas coisas, ele deixa para trás. Elimeleque abre mão do quê? Da adoração. Eles vão para longe da terra prometida, da terra que Deus prometeu. E com isso, o lugar onde eles ouviam a palavra de Deus, que era a terra prometida. Perderam o quê? Os acessos às festas religiosas. E, consequentemente, à medida que o povo vai fazendo concessões, ele vai se distanciando de Deus. E pelo registro bíblico, não foi um êxodo em massa, mas diz que uma família se retirou de Belém para Moabe. Porque sempre queremos o quê? Resolver os problemas nossos sozinhos. Nós queremos resolver do nosso jeito. E isso é um problema. Situações limites tendem a quê? Tende a mostrar o que de fato está dentro do nosso coração. Quando você está sob pressão, sob aperto, numa dificuldade, de fato vai ser revelado o que mais íntimo, mais profundo tem no seu coração. O que na verdade eles estão dizendo é, para nós o mais importante é ter abundância, colocar comida dentro de casa do que andar nos caminhos do Senhor. Isso é o mais importante. E para algumas famílias parece que isso é uma realidade. Isso é o principal do que andar nos caminhos do Senhor. Será que as coisas se ficarem difícil para nós podemos sair dos caminhos de Deus? Casamento ruim, a fome, relacionamento na igreja. Talvez Elimeleque dissesse, eu fico um pouco e depois eu volto. Se as situações difíceis que enfrentamos são demonstrações da mão pesada de Deus para com seu povo, a reação deveria ser o quê? Joelhos dobrados, pranto, choro, arrependimento, confiança no Deus que tirou eles do Egito e trouxeram para Canaã. E Elimeleque fracassou diante da sua escolha. Isso nos leva a reflexões sobre a vida, pois não levamos em consideração o quê? As coisas espirituais na hora de tomar decisões. Às vezes nós somos assim. A gente procura ajuda de todo mundo. Crise financeira, a gente vai lá, primeira pessoa, o gerente do banco. Dá uma ajuda aí, preciso de um empréstimo. Não sei resolver o negócio, vai lá no YouTube, abre lá qualquer coisinha, como limpar o celular, como tirar a água do celular. Vai lá, liga um vídeo lá, está lá o youtuber te ensinando a resolver milhares de problemas. Ou então vai atrás de um coach. Está na moda agora, os coaches
Coach espiritual tem também agora. E ontem, tem um ditado popular que diz: oficina vazia, né? Mente vazia é a oficina do diabo, né? Eu falo que mente vazia é a oficina de coach, né? Você dá liberdade para o cara deitar e rolar e fazer o que ele quiser com você, né? Quando você não aproveita e enche a sua cabeça com coisas boas. Menos daquele que Deus colocou no nosso caminho, o que tem a mesma fé diante de situações adversas. A gente pode pedir ajuda para os irmãos mais maduros na fé. Estou com um problema num casamento, eu vou procurar quem? Vou procurar o recém-casado? Não, vou procurar um maduro na fé. Vou procurar lá o seu Francisco e a dona Nildes completaram 60 anos de casado. Vou completar alguém que já passou por altos e baixos num casamento. Vou procurar alguém experiente, vou procurar o meu pastor. Eu vou procurar alguém que tem mais maturidade na fé do que eu. Mas não, a gente vai, procura todo mundo, depois que quebra a cara, aí vai procurar aquele que Deus colocou do seu lado, para te ajudar, para tentar resolver seu problema. Muitos de nós estamos fazendo concessões com o dia do Senhor, se afastando de Deus. Dá para voltar, mas você sempre vai voltar com cicatrizes, meus irmãos. Sempre que você se afastar de Deus, vai ficar cicatrizes, vai ficar marcas do pecado, do seu afastamento, do seu distanciamento de Deus. Nós somos uma igreja confessional. A nossa confissão de fé, ela preza muito pelo dia do Senhor. E ela diz assim: esse descanso é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras, pensamentos, a respeito dos seus empregos seculares, das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Em suma, o que a confissão de fé está falando para a gente no dia do Senhor? A gente entende que a gente deve guardar um dia da semana exclusivamente para o Senhor. Nós guardamos o domingo como presbiterianos. Ele está dizendo assim: guarda esse dia. Eu lembro, eu gostava de jogar bola de domingo. E por entretenimento. E joguei muita bola, chegava aqui no culto quase suando, né, quando vinha. E o pastor Sebastião, que é meu mentor, né, e meu pastor desde os meus 15 anos, ele sempre ficou, né, falando, sempre me orientando: olha, você deve se guardar, você deve se guardar. Tipo, ele falou: vai ler a confissão de fé, né, é isso. Ele falou isso para mim: vai estudar. À medida que eu entendi aquilo, aí eu deixei de jogar. Mas mesmo assim eu sempre gostei de assistir jogo. Gosto ainda. E eu fico feliz quando o jogo do meu time é no sábado, porque aí eu não preciso, né, me preocupar com o domingo. Mas à medida que o tempo passou, essas coisas, eu acho que a idade, a maturidade também nos traz isso. Foi sendo deixado de lado. E eu parei de jogar bola já assim faz bastante tempo aos domingos, né? E os irmãos sabem que eu amo jogar bola. É onde eu gosto, é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer. Mas aquilo estava me incomodando, me atrapalhando no culto ao Senhor. Eu estou citando um exemplo meu, mas cada um sabe. O que tem atrapalhado você no culto, no dia do Senhor, no dia que Ele fala para a gente o quê? Reservar aquele dia em atos de misericórdia, de piedade, de família. De família. Os sabatistas, meus irmãos, eles não prestam nem vestibular, os vestibulares são modificados por causa deles. E nós estamos aí, nem aí para o dia do Senhor, a gente faz qualquer coisa. Nós não estamos visando o dia do Senhor, tá? Eles prezam pelo dia do Senhor. Eles guardam da sexta-feira às 18 horas ao sábado às 18 horas. E nós, como nós temos guardado o dia do Senhor? Nós precisamos pensar, os jovens, quando vão escolher as suas profissões,
eles olham lá, vou para a USP, vou para a Unesp, a UFSCar, vou para a Unifesp, escolhe primeiro a faculdade. Não se preocupa se lá vai ter uma igreja, não se preocupa se lá ele vai ser abençoado, se lá ele vai ter alguém que vai ser um suporte espiritual para ele. Ele não está preocupado com isso, quando deveria. Lá eu vou fazer aquela faculdade porque aquela faculdade vai me gerar o melhor salário. Quando nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que não é o curso A ou o curso B que vai gerar o profissional que você é. Quando a situação limite chega, para onde nós vamos levar os nossos filhos? Vícios de toda ordem têm rodeado as famílias. Se o nosso casamento vai mal, o que nós vamos fazer? Cansei. Minha mulher não é mais aquela princesinha que eu casei com ela. Agora ela está gorda, não quero mais, né? Cansei. Vou arrumar outra? Não, até que a morte os separe. Foi isso, foi o voto que você fez diante de Deus e dos homens. Não tem namorado para o nosso filho aqui, vamos sair procurando namorado nas outras igrejas. Vai sim, vai na reunião de jovens no sábado, não tem problema não. Mas o domingo fica na sua igreja, tá? Fica na sua igreja. Preste o culto à sua igreja. Ou então vamos num lugar que vai ter muitos jovens, né, para os nossos filhos conhecer jovens do mundo. Ou então quando aquela promoção que nós estamos tanto esperando não vier, aí nós vamos, não quero mais trabalhar nessa empresa não. Essa empresa não está prezando por mim. Vou pedir demissão. Será que essa é uma atitude sábia? Nós estamos falando aqui da família de Elimeleque e de toda a sua família, né? Mas uma coisa é certa, o pecado traz consequências para toda a família. Uma possível ida temporária virou o quê? Uma década. Aquele tempinho que nós deixamos de ir na igreja por causa dos afazeres. E vai ter, gente, vai ter festa para a gente ir no domingo, vai ter churrasco com os amigos, vai ter aquela chácara daquele amigo, aquela fazenda, vai ter as melhores oportunidades para você fazer no domingo. Por quê? Porque aqueles que não temem ao Senhor usam aquele dia e falam, nossa, eu trabalho de segunda a sábado, é o único dia que eu tenho para descansar, só que o descanso deles é apenas o físico. O nosso descanso é o descanso espiritual, onde nós encontramos em Cristo Jesus. Então vai ter inúmeras coisas para você fazer. Inúmeras. E aquele tempinho que você deixa de ir na igreja, seja ele trabalho, família, outras coisas, que você acha que não vai fazer mal, é possível que você se acostume com aquilo, com aquele afastamento da igreja. E Elimeleque poderia ter pedido ajuda para quem? Para as outras tribos de Judá. Então por que ele saiu? Ele podia ter pedido para as outras 11 tribos. Mas não, ele resolveu sair. A vida é assim, pequenas concessões vão virando grandes concessões. Elimeleque quer dizer, Deus é o meu rei. Ele falha em Deus ser o rei dele. Ele falhou. A gente é assim também. Todos nós cristãos somos como pequenos cristos, pessoas que representam Cristo, o sal da terra, aqueles que levam tempero para esse mundo. Ou pelo menos deveríamos. Nós somos o sal da terra, nós não somos o docinho. Nós devemos levar as pessoas ao arrependimento, à confrontação que a palavra de Deus dá. Nós não temos que falar, não, isso aí não é pecado, não. Nós temos que falar com amor. Olha, meu irmão, o que você está fazendo está errado diante da palavra de Deus, mas nós temos um Salvador, Jesus Cristo, e Ele pode redimir a tua vida e a da tua família. Cristo é o Redentor. Ele pode redimir. Jesus nunca cedeu diante de situações difíceis. Ele confiou no Pai e nós erramos nisso. Essa família fracassou por quê? Porque seus líderes não seguem orientações que Deus deixou. Noemi, depois de seu filho morrer, permite que seus filhos casem com mulheres moabitas. Quando nós levamos nossos filhos para lugares que não tem pessoas cristãs, com quem que eles irão se casar? Olhe, veja na sua Bíblia, versos 2 a 4. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos chamavam Malom, Quilion, Efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque,
marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Então, quando nós abrimos mão de um princípio, começamos a quebrar todos os outros. Quando você é crente, dificilmente você vai trair seu esposo, sua esposa. Mas as coisas começam abrindo concessões. Começa com pequenas concessões, e aos poucos, de repente, você quebra toda a lei. Dificilmente você vai roubar alguma coisa de uma vez. Começa aos poucos. E aos poucos que Noemi vai se tornando uma moabita na prática. Para a gente recordar, a primeira lição que nós vimos, uma família em crise. A segunda, uma escolha perigosa, né? E o fracasso na crise. E será que você tem quebrado a sua vida espiritual diante da crise? Nunca coloque culpa na crise. A culpa é sua. A culpa é nossa. A culpa é minha. Não é da crise. A Bíblia diz que nenhum de nós somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Nenhum. Terceira e última lição, meus irmãos. Uma família que precisa ser redimida. Uma família que precisa de redenção. Ainda no verso 4. Os quais se casaram com mulheres moabitas, o nome de uma era órfã, o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Chegamos ao fundo do poço desse romance da história de Ruth. Uma mulher que sai com seu marido, seus filhos, sua família, e morreram todos os homens, e vê ela lá sozinha com as suas noras. Ainda no capítulo 1, versículos 20 e 21, Noemi diz assim: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande é a amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem me afligido? Eu não quero mais me chamar Noemi, eu quero me chamar Mara, porque o Senhor tem sido amargo para comigo. É isso que ela fala aqui. Acabou a esperança para essa família precisa de redenção. Não existe o quê? Previdência como existe hoje. Hoje, felizes daqueles que já se aposentaram, né? Já recebe lá todo mês uma quantia para sustentar o seu lar. Vai continuar tendo previdência? Vai ser mais difícil? Vai, mas vai continuar tendo. Naquele tempo não tinha, não. Não tinha Bolsa Família, não tinha Bolsa nada. E aqui o que ele está falando? Acabou isso daí. A primeira mãe enterrou um de seus filhos também. Eva enterrou a Abel. Olha a tragédia do pecado. Noemi havia enterrado seu marido e enterra seus 2 filhos. Assim como Eva também enterrou um de seus filhos. Essa mulher precisa de redenção. O livro mostra não somente a redenção de Ruth, mas também a redenção de Noemi, toda a nação de Israel. O livro termina com uma situação alegre, as pessoas rindo, Noemi com um bebezinho no colo e as pessoas dizendo: é o seu filho, Noemi, sabemos que é da sua descendência. Deus dá a família para ela. Olha de novo como ela estava: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Não me chamareis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela precisava de redenção, ela estava amarga, e talvez é isso que algum de nós precisamos de redenção. Talvez você esteja amargo com a situação da vida que você está passando hoje. Olha que coisa, não havia pão na casa do pão, não tinha pão. Depois de anos, nasceu aquele que é chamado o pão da vida. Nasceu Jesus em Belém. O Efrateu nasceu lá, o pão da vida. Escolhas erradas de Adão trouxe a morte espiritual a toda a humanidade, assim como aquela família necessitava de redenção, a humanidade necessitava de redenção. O pão vivo desceu do céu, Jesus Cristo,
Ele é o único que pode salvar a sua vida e a da sua família. É o único que pode redimir a tua vida. É o único que pode redimir a tua família. Não tem pastor, não tem coach, não tem igreja moderna com cultos modernos. Não, não é isso que vai redimir a tua família. O que vai redimir a tua família é Jesus Cristo. É intimidade com Jesus Cristo. Independente da crise que você está passando, as decisões que você terá que tomar essa semana, esse mês, esse ano ainda, a minha palavra para você hoje é: não pegue atalhos, continue firme. Mas se você já saiu fora, busque a Deus que Ele pode te restaurar. Deus deu a Noemi uma nora que lhe era melhor que 7 filhos. E Deus pode dar para você em Cristo Jesus, pode voltar, fazer você voltar a sorrir, pode fazer você voltar a ter a alegria que você perdeu no meio do caminho. Todos nós precisamos de redenção. Os filmes são assim. Os filmes têm um roteiro de criação, queda e redenção. Sempre tem um super-herói no meio do filme. Todos nós precisamos, carecemos de redenção. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus e eterno Pai, a Tua palavra foi lida, exposta, Senhor. E nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha redimir, ó Pai, Teu povo. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja, para que ela volte-se para Ti e busque a Ti, ó Pai, com um coração sincero, com arrependimento, voltando a Ti, ó Pai. Sê com a Tua igreja, ó Pai. Sê conosco, ajuda-nos, ó Pai, a andar nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.